Alô, amigos e amigas de Videoversos. Lá no começo da década de 2000, quando o PT estava iniciando seu império de 13 anos de duração no Brasil, o assessor de imprensa da Presidência da República, o jornalista petista Ricardo Cotcho, inebriado pelos altos índices de popularidade do bandido corrupto Lula, chegou a dizer que não entendia como podia existir um só jornalista no país que não fosse favorável ao PT e seu governo. O partido chegou mesmo a emitir uma nota oficial condenando os jornalistas que ousavam ficar na oposição ao regime encabeçado pela legenda. Houve mesmo a citação de alguns nomes de jornalistas. Aquilo era uma senha para que esses jornalistas fossem perseguidos, marginalizados, satanizados, na melhor das hipóteses. O editor de Videoversos estava entre esses nominados pelos dirigentes petistas. E olhem que Ricardo Cotcho não sentiu o menor constrangimento para ameaçar um antigo colega de trabalho da redação do jornal O Estado de São Paulo, nas redações primeiro da Rua Major Quedinho, no centro da capital paulista, ali onde confluem a Rua da Consolação e a Avenida São Luís, e depois na Marginal do Tietê, ao lado da Ponte do Limão. A ameaça petista nunca teve eficácia sobre mim, ao menos porque nunca me assustei com o petismo. Ao contrário de muita gente que chegou a se encantar com esses bandidos, não sofri dessa síndrome. Eu sempre combati o petismo, antes mesmo da sua constituição em 1979. Sempre soube como era o caráter da esquerda, desde o episódio de entrismo realizado pelo grupo trotskista Convergência Socialista no jornal Versus, que havia sido fundado por meu cunhado, jornalista Marcos Faerman, e eu, em outubro de 1975. Logo após esse episódio de entrismo, em que a Convergência Socialista tomou o jornal para colocá-lo a serviço da fundação do PT, meu cunhado Marcos Faerman me apresentou para um livro que se tornou um verdadeiro emblema em minha vida: a autobiografia de Federico Sánchez, do escritor Jorge Semprún. O roteirista de filmes famosos do diretor de cinema francês Alain Resnais, Semprún narra no livro a sua vida secreta de dirigente do Partido Comunista Espanhol e a sua profunda decepção com o comunismo. O livro é, na verdade, a única grande autocrítica conhecida de um comunista no mundo inteiro. Um livro extremamente corajoso, porque é preciso muita valentia e integridade de caráter para alguém romper com o comunismo e permanecer íntegro. Lembrei-me também na época da ameaça do petista Ricardo Cotcho, da famosa frase do comunista maoísta francês Jean-Paul Sartre, que disse: "Os franceses nunca foram tão livres como durante a dominação nazista no país." Ele queria dizer que os nazistas jamais conseguiriam penetrar as consciências dos franceses. E, lá no íntimo de seus espíritos, todos se manteriam contra o nazismo. Sartre parecia armar uma desculpa para sua própria vida, porque ele não fez nada contra a invasão nazista na França. Mais do que isso, metade da França, no mínimo, foi colaboracionista com o invasor nazista. Não é de estranhar que a França seja, hoje, o país mais antissemita na Europa e que judeus franceses estejam fugindo de lá em direção a Israel. De qualquer forma, na solidão de meu ofício de jornalista, sem qualquer vínculo orgânico com grupelhos, associações, sindicatos,
partidos, igrejas, ou seja lá o que for, a não ser as ligações com meus poucos amigos pessoais, mantive minha posição de ativa oposição ao petismo, ao seu regime criminoso, ao esquerdismo. Portanto, é para mim um motivo de extrema decepção descobrir que, em sua primeira viagem internacional ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, Jair Bolsonaro tenha levado a bordo do avião presidencial um jornalista petista contratado na Casa Civil do Palácio do Planalto, que na campanha eleitoral do ano passado o chamou de escória. Ou seja, também eu fui chamado de escória por esse crápula sem caráter. E igualmente foram chamados de escória os 57 milhões de brasileiros que elegeram Jair Bolsonaro. Mais do que isso, o tal jornalista petista Tiago Pereira Gonçalves também chamou a jurista Janaína Pascoal de desequilibrada psíquica que precisaria ser interditada. O povo paulista deu a ela a maior votação da história eleitoral brasileira. Eu fico me perguntando, para que servem tantos generais no governo Bolsonaro? Mas nada estranho a esse respeito, porque os tais generais serviram como cordeiros ao regime criminoso do PT. Mas é profundamente decepcionante saber que você trabalhou tanto, passou por tantos sacrifícios para ter ao final essa recompensa. Fica evidente que Jair Bolsonaro não tem qualquer serviço de informação, não tem grupo de apoio, não tem partido, não tem nada. Como é possível que o jornalista petista Tiago Pereira Gonçalves tenha sido credenciado e tenha embarcado no Airbus presidencial, tendo sido antes um assessor de imprensa do deputado federal petista Vicente Cândido, líder do PT na Câmara dos Deputados? Como é possível que Jair Bolsonaro não tenha identificado este perigoso petista em sua comitiva? O jornalista petista Tiago Pereira Gonçalves fazia suas postagens virulentamente petistas, anti-bolsonaristas, em seu perfil no Facebook com a assinatura de Tiago Pegon, as iniciais dos sobrenomes Pereira e Gonçalves. Não resta dúvida que Jair Bolsonaro está cercado de assessores muito ruins e incompetentes, gente com todos os requisitos para comprometer seu governo. É preciso que ele tome as rédeas do governo imediatamente após a sua cirurgia. Por quê? Do contrário, ele será um alvo fácil de ser atingido por seus inimigos. Até mais.